Vamos que vamos. Nós estamos falando sobre um assunto muito profundo, muito real e que define quem nós somos, que é o nosso homem interior. O nosso homem interior, ele é completamente ligado ao Espírito, pois dele foi que veio. Eu acho que vocês já compreenderam isso, amém? Então hoje a gente vai um pouquinho mais além em alguns assuntos a respeito dentro desse contexto. E eu queria muito que você prestasse atenção. Eu não queria que você andasse, eu não queria que saísse. Quem for beber água, bebe e retorna, porque é muito sério o que o Senhor tem ministrado ao nosso coração. E eu não sei você, mas assim que iniciamos esse assunto, muitas coisas vieram. Quem aqui não está vivendo algo contra o homem interior? Quem aqui não está com conflitos internos? Quem aqui não entrou numa crise? Todos nós. E isso é uma prova da gente perceber que o Espírito da verdade está em ação. Eu não tenho dúvida nenhuma do que ele está fazendo. E ele disse que esse ano seria o ano do aprendizado, então ele nos ensinaria profundamente a respeito dele. A palavra dele diz que ele quer falar face a face conosco. Ele quer se revelar a nós. Todo aquele que busca, ele diz que encontra. Todo aquele que bate, a porta se abre. Então é algo que vem dele, porque ele quer fazer todos conhecedores dele. E não só conhecedores, porque não basta só conhecer, a gente precisa viver. E eu acredito que assim como eu, você também já começou a entender que ele está te chamando para viver nele. Ele não quer só que você conheça de jeito da Apocalipse. Ele não quer que você saiba somente dos milagres que ele já fez, que ele faz e continuará fazendo. Ele quer que você viva ele. Porém, dentro de nós há uma guerra existencial, e essa guerra é da carne contra o Espírito, do Espírito contra a carne, que tem atrapalhado muitos a avançar, que tem feito muitos pararem no meio do caminho, porque essa guerra, o que vai fazer quem ganhar é o quanto está alimentando a quem. Se eu estiver alimentando muito a minha carne, querido, com certeza a carne vencerá. E eu vou ser levada a viver os desejos da carne, as vontades carnais, porque a minha carne estará em alta. Mas se eu estiver me submetendo ao poder e soberania desse Deus, eu vou estar alimentando o meu espírito, e alimentando o meu espírito, ele vencerá, controlando a carne, trazendo-a submissa ao domínio supremo do soberano Deus sobre nossas vidas, amém? Desde quando eu comecei esse assunto, eu tenho percebido no meu espírito a guerra estabelecida. E esses dias, coisas ele tem trago e ele tem revelado muito profundo. E a gente precisa estar atento, porque quanto mais a gente se doa, mais trabalha contra. Quanto mais a gente deseja, mais se levanta coisa para que a gente faça. É na vida, eu não comecei a pregar ainda não, tá? É na vida espiritual, é na vida sentimental, é no físico, e o físico recarga saúde, mental, tudo. Então se levanta com a investida das trevas é fazer com que você nunca conheça profundamente aquilo que vai fazer você ficar invicto contra os ataques. A investida de Satanás é fazer com que cada vez mais nós estejamos fora desse conhecimento. Porque à medida que eu me dedico em conhecer, à medida que eu me dedico em me entregar, mais tem a evidência dele e mais tem a ação do Senhor. E com a evidência da palavra da verdade, com a ação do Espírito
de Sião, ele está falando sobre ele em ação em nós. Ele em ação em nós nos tornamos como os montes de Sião, que não podem ser abalados, mas que permanecem para sempre. Amém? Então eu preciso estar atento ao que o Espírito tem falado. Eu preciso estar atento às verdades, Satanás, porque a mentira já está estabelecida. O engano já está estabelecido. Cabe a mim ter ouvido de ovelha, porque a ovelha conhece a voz do seu pastor. A ovelha, ela sabe quando o seu pastor está falando. Por mais que isso a confronte, por mais que isso a destrói por dentro. Porque a palavra veio para desconstruir. E desconstruir é o que, gente? É quebrar, é moer. Para ser construído nele. Então, muitas das vezes, vamos entrar em parafuso. Vamos ser confrontados. Não porque ninguém botou o dedo na nossa cara e disse aquilo ou aquelas coisas. Mas porque a palavra vem de encontro a nós. E a palavra, ela confronta por si só. Ela não precisa de nada. Ela não precisa de homens. Ela fala por si só. Amém? Então, nesses dias ao qual a gente está sendo ministrado sobre o homem interior, estamos aprendendo algo muito forte, muito poderoso. Se todas as igrejas pudessem entender isso e trazer isso, nós não teríamos tanta carne em evidência e tanto engano enganando. Nós teríamos pessoas cada vez mais se submetendo a essa soberania que é da palavra do Senhor. Amém? Vamos nessa então? Não vou falar e vou fugir do que eu escrevi. O inferno sabe muito bem que quando ligados à fonte que produz essa vida inesgotável, que não para de jorrar, cada vez que ela jorra das águas purificadoras dentro de nós, produz cada vez mais essa ligação do nosso ser com a nossa natureza, que está jorrando como águas vivas. E quem é essa natureza? Quem é o dono da fonte? Ou melhor dizendo, quem é a fonte? Essa natureza se chama Jesus. Através da sua ação pelo Espírito Santo, somos levados cada vez mais para essa transformação do natural para o sobrenatural. Eu cresci desde os 15 para cá, vendo pessoas querendo sobrenatural, buscando sobrenatural, fazendo com que o sobrenatural aconteça. E o sobrenatural já está dentro de nós. O sobrenatural se chama Espírito Santo. Que é algo mais soberano do que isso. Ele está dentro de nós. E tudo o que nós precisamos é só nos conectar com Ele. É só acionar Ele. É só entender que há uma ligação e essa ligação ninguém pode impedir. Quando eu não sei dessa ligação, como eu disse no primeiro dia, eu sou ligada a um monte de coisa. Mas quando eu descubro essa ligação, eu me torno ligada a essa videira verdadeira. E que dele eu extraio toda a nutrição que eu necessito para combater o combate diário. Amém? Eu queria muito que hoje estivesse todos. O bom dessa pregação fica gravada. Então compartilhe quando chegar para você. Compartilha. Há o Espírito da verdade agindo dentro de você. O Espírito que nos refaz, o Espírito que nos reconstrói, o Espírito que nos ensina porque Ele recebeu essa ordem. Quando Jesus estava na terra, por onde Ele passava era um confronto, por onde Ele passava era destronado coisas e colocado sobre pessoas reconstruções. Era destronado a mentira e era estabelecida a verdade. Era destronado
E esse algo maior se chama Espírito Santo dentro de nós. Os dias estão ficando difíceis, sim, muito. A palavra nos revela que ficará piores. E o que vai fazer total diferença entre a crise estabelecida e o reino dos céus é o quanto eu tenho desse reino dentro de mim. Ter a presença, a manifestação é maravilhoso, mas ter a palavra faz com que a presença seja edificada. Pois ter a ação da palavra faz com que fica não só uma sensação, mas uma eternidade. Porque não fomos criados para viver de momentos. Nós fomos e somos criados para viver dele. Amém? Quem quer viver dele mais profundamente? Aleluia! Abre comigo em 2 Coríntios capítulo 3, verso 16. Segunda Coríntios 3,16. 2 Coríntios 3 está falando da velha e da nova aliança. A velha, aqui em 2 Coríntios 3, representada por Moisés, que já estava se desvaindo o poder. E aí Paulo pega e traz e diz: se antigamente o poder estava se desvaindo, mas valia e era todo o poder, imagina hoje. E aí ele fala isso aqui, ó. Mas sempre que alguém se voltar de seus pecados para o Senhor, o véu é retirado. O Senhor é o Espírito que lhe concede a vida. E onde está o Espírito, aí há? E todos nós, no entanto, não temos um véu sobre o nosso rosto. E podemos ser espelhos que refletem claramente a glória do Senhor. À medida que o Espírito do Senhor trabalha dentro de nós, somos transformados com glória cada vez maior. E nos tornamos mais e mais semelhantes a Deus. Pode deixar esse versículo aqui. Vou voltar para ele. Quando Paulo está falando do véu, porque antes, quando Moisés descia, se você pegar e estudar o capítulo, porque não dá para a gente ficar preso no capítulo, então estude 2 Coríntios 3. Quando Moisés ele subia, ele descia com o rosto reluzente de tanto poder e glória do que ele estava vivendo com Deus. Para não assustar as pessoas, ele colocava um véu sobre o seu rosto para tampar, porque era insuportável olhar para ele de tanto que brilhava. Quando ele subia para os montes, ele retirava aquele véu e subia para poder adorar o Senhor. Mas quando descia, tinha. E aí Paulo fala: não temos no rosto um lenço sobre o nosso rosto. Não há necessidade mais de tampar o rosto. Não há necessidade mais de se esconder. Pois se a glória que estava se desvaindo brilhava tanto, a glória que hoje é eterna brilhará muito mais. E ele está nos fazendo como espelhos que refletem essa glória, que refletem essa presença, que refletem essa majestade. Antes havia necessidade de esconder, porque muitos não entenderiam, mas hoje essa glória está dentro de nós e Ele nos traz o entendimento para poder entender. Antes havia necessidade de esconder, hoje Ele faz com que brilha ao ponto de refletir, como se eu me olhasse ao próprio espelho. Sabe o que significa isso? Eu vou ler, mas vou falar. Ele nos transformou a imagem e semelhança dele. Quando eu tenho a glória refletida em mim, é como se eu me olho ao espelho e eu vejo a Ele refletindo em mim. O meu espírito e Ele é um. E conforme somos transformados com glória cada vez maior, maior ainda fica a semelhança desse Deus em nós, fazendo com que a gente reflita dentro de casa, na igreja, na rua, no trabalho. Não tem como esconder. A gente até tenta se esconder. Alguns até se escondem, mas há algo diferente. Tem um negócio em ação ali que tem. Essa pessoa
escolheu fazer de nós quem nós somos hoje. E Ele se revela a nós a cada dia, amém? Então Ele está nos transformando do natural no sobrenatural. O natural é algo que sente, mas logo vai embora. O sobrenatural é algo que sente e permanece. Muitas das vezes, quando eu faço uma reflexão da minha vida, eu olho como eu era antes dele. E eu olho para hoje. Antes nada permanecia. Tudo era estável. Hoje, tudo permanece e tudo se torna estável. Antes eu era levada por sentimentos. Hoje, eu sou levada pela fé. Antes eu me submetia ao controle das trevas. Eu tinha medo de Satanás. Eu tinha pavor de Satanás. O diabo fazia, a sombra aparecia e eu... Pastor Paulo César, vem orar por mim. Ou vivia lá nas campanhas. Quebra disso, quebra daquilo, quebra de seguir lá. Hoje, não. Ai dele se eu estiver. Entende a diferença? Porque ele vai nos transformando um dia após o outro com glória cada vez maior. Aquele que aceita e quer viver tem essa ação soberana dentro de nós. É para todos. Ele não faz exceção de ninguém. Joel profetizou que nos últimos dias seria derramado sobre toda a carne o Espírito. Em Atos aconteceu. O Espírito foi derramado porque Jesus tinha acabado de subir. E todos estavam no monte chorando e vendo ele subindo em meio às nuvens. E o anjo desceu e falou: o que faz aqui? Bom, ele já não está aqui. E quando eles entram para dentro daquela casa chorando, o mestre já não está mais conosco. Começam a orar, a chorar. Pedro se levanta e começa a anunciar sobre todos os feitos. E o que acontece? O vendaval acontece. O Espírito do Deus eterno desce sobre aquele lugar. Se cumprindo o que o profeta Joel viu e o que Deus tinha falado, e descerá, porque é necessário que eu vá. Se eu não for, o Consolador não virá, e é preciso que ele venha, porque ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e da vida. Ele convencerá vocês de todas as coisas. O Espírito desceu, gente. Ele está dentro de nós, gente. A ação poderosa e viva, soberana desse Deus está em nós. Quando eu me submeto a viver isso, eu vivo uma transformação de dentro para fora tão gloriosa que reluz. Ele nos chama de luz no meio das trevas. Ele colocou a luz dele dentro de nós, porque quem é a luz do mundo? É ele. Mas ele diz que nós somos. Por que ele diz que nós somos? Porque ele está em nós. Entende isso? Então o meu homem interior, ele precisa todos os dias ser preenchido dessas verdades, para que ele entenda e para que ele viva a origem dele. E a origem dele é Jesus. Fomos feitos feituras dele, amém? Por essa razão que tudo tem vindo para nos afastar dessa fonte. Satanás tem investido de todos os lados, com todas as circunstâncias, para que não passamos a conhecer as verdades que têm o poder de nos atrair para ele. As investidas é demais, não tá? Cada dia parece uma confusão, não dá para entender. Por que isso? Por que aquilo? Mas, Senhor,
Tem presente. E por que sentimos? Porque somos carnes. Então por que alguns são levados? Porque a carne está em ação e não o Espírito. Porque quando o Espírito ele está alimentado e ele está aliançado ao poder de Deus, a carne até sente. Vem tremor, a gente fica assim, ó. Tem aquele que são palmeiras, né? Quando pensa que não tem mais, que vai quebrar, a gente retorna. Quem disse? Quem disse? Quem impede hoje de Deus? Então quando pensa que conseguiu, não conseguiu, mas isso só vem o efeito quando o Espírito está alimentado, quando o Espírito está aliançado, quando o natural não está em evidência e não tem efeito, mas o sobrenatural está em ação. Quando isso acontece, eu passo pelo que eu tiver que passar, como diz lá em Hebreus 10, haja o que houver, custe o que custar, não abandone a sua fé, não recue. Há uma fonte jorrando dentro de nós, poder. O poder que dissipa as trevas, o poder que destrói a mentira, não quero brincar não. O poder que destrói a mentira, o poder que te resgatou do império das trevas, o poder que te refaz dia a dia, o poder que te dá força para combater contra tudo que está vindo contra você. Ou você pensa que você está de pé hoje, por quê? Porque você quis? Todos os dias somos levados ao matadouro. Todos os dias requerem a nossa vida. Todos os dias querem contra a nossa fé. Mas todos os dias o leão é tipo de Judá está de pé. Recai andarabassu e andarabaxê. Fujam como leões. Ficam ao redor bramando, querendo alguém para tragar. Mas nós estamos em Cristo. E desde o momento que eu estou em Cristo, o maligno não me toca. Entendem? Ah, mas está difícil, sim. Mas ele não tem poder de te tocar. Está complicado, sim. Mas ele não tem poder de te destruir. E de nos ir tentando tirar a firmeza. O Senhor tem nos trago a sua palavra em ação, que gera dentro de nós a vontade de nos voltarmos para Ele. Sinceramente, carnalmente falando, ninguém queria estar aqui. Se fosse deixar a carne falar. Mas espiritualmente falando, o Espírito em ação dentro de nós com as suas verdades nos impulsiona, nos leva a desejar Ele mais do que a nossa própria vida. Não é assim? O Espírito da verdade nos leva a estar nele. A Gabriela Rocha tem cantado umas canções muito fortes. Eu estou nela nesses dias. E uma das canções que fala sobre saudade. Eu não vou lembrar o nome agora, mas fala de saudade.
e não tem mais poder em nós, dando todo o acesso ao Espírito de fazer toda a continuação do trabalho que Jesus iniciou. A cegueira cegando a muitos, a surdez. Eu não estou falando cegueira física, gente. Eu estou falando de cegueira espiritual. Eu não estou falando de surdez física, surdez espiritual, porque o Senhor tem bramado. O Espírito tem falado, mas muitos estão surdos. A manifestação dele está em evidência, mas muitos não enxergam. Ele tem tocado em corações batendo. Mas muitos não estão abrindo. Nós precisamos atender a voz do Espírito que está dentro de nós. Nós precisamos nos voltar para Ele, porque estamos vivendo os últimos dias. Quando Ele vem, a Bíblia diz que nem Ele sabe, será uma questão de olhos. Pode ser agora mesmo, no final desse culto, como pode ser daqui a um ano. Nós não sabemos. O que nós precisamos fazer é nos preparar todos os dias, alimentando o nosso espírito com as verdades que vem dele, para nos tornar invicto contra toda mentira que está sendo estabelecida. Cada vez que eu vejo uma ministração, ou uma igreja, ou algo que eu não vou falar o nome, que a gente vai expor, meu coração entristece. Porque são coisas que eu fico assim, meu Deus, que coisa séria, que pavor, que pavor. E muitos estão sendo levados, porque querem visualizar o sobrenatural no natural, mas não querem se submeter para entender o sobrenatural. Querem continuar no natural, mas querem viver o sobrenatural. Não dá. Só se vive o sobrenatural quando você se deixa ser dominado pelo Espírito, porque o sobrenatural, as coisas sobrenaturais, as coisas que são do Espírito, são dadas a ser entendidas pelo Espírito. Entende? Então nunca racionalmente, nunca no natural eu vou conseguir entender o que só se pode ser entendido de maneira espiritual, diz o apóstolo Paulo, e é uma realidade. Não dá. Não dá. Eu vou ter que ler essa passagem, porque toda vez que eu sou para vir ministrar, vem a sarça e vem Moisés de frente para a sarça. Algo tem aí, eu preciso lá ver o que é. Mas quando a sarça se manifestou para Moisés, ele estava no natural. Mas quando a voz saiu da sarça dizendo, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que diz é santo, ele tira de ajoelha e diz, quem é esse Senhor? E aí a voz diz, eu sou o Jesus. E aí Moisés está, se submetendo para viver o sobrenatural. Se submetendo para viver o sobrenatural. Ele diz, não sei falar. Aí ele fala, a voz diz, mas é você que eu escolhi para livrar o meu povo. Mas tantos argumentos. E no fim das contas, ele teve que se submeter. Muitas das vezes a gente usa tantos argumentos. Quem sou eu? Não posso. Eu não. Não sou digno de desatar nem a sandália dos teus pés, já dizia João Batista. E aí ele vem, e ele, mas eu vou te batizar? Mas eu? Aí Jesus já começa a quebrar tudo. É possível me tocar. Eu vim para te fazer digno. Eu vim para te fazer aquele que carregará a minha presença. Fora de mim você não fez dignidade, tem que desatar a sandália dos meus pés. Mas em mim, você não só desata a sandália dos meus pés, como você tem a minha ação em você. É isso aí, esse é o segredo. Entende? Entende isso? Oh, caramba, chega, vontade de sair correndo. Ele nos fez.
sei o que eu vivo e sei quem se move dentro de mim. Há um poder que se aperfeiçoa em cada minuto. Há um poder que tem me levado a depender dele em todos os sentidos e de me fazer entender que fora dele eu sou o pó da terra, mas nele eu me torno tabernáculo da sua presença. Empreenda isso. Nós precisamos viver ao que Ele está nos convidando para viver desde a fundação do mundo. Um relacionamento, uma vida junto com Ele, um desenrolar, uma conversa sadia. É isso que o Senhor tem nos convocado desde quando Ele disse: haja. E a gente perde o tempo com questionamentos, com opiniões, com razão. Não, mas isso não tem razão. Tem contexto com a verdade, contra a verdade não há argumento. Não há argumento contra a palavra, não há argumento contra o que ele tem para fazer. Não adianta, podemos ser cheios de argumentos. Quebra. Sabe o bico? Quebra. Diante da sua verdade. Esmagadora e libertadora como ela é. Amém? Abra comigo em João 14, verso 26. E diz assim: mas quando o Pai enviar o Consolador, o Espírito Santo, que virá em meu nome, ele virá em nome de quem? Ele ensinará todas as coisas a vocês e fará lembrar todas as coisas que eu mesmo tenho dito a vocês. Quem foi enviado no nome de quem? O Espírito da verdade no nome de Jesus. E ele tem o poder de trazer o entendimento, de ensinar as coisas, ensinar como orar, ensinar como se portar, ensinar como falar, ensinar até como adorar. Porque ele nos ensina tudo. Ele é a fonte inesgotável que dentro de nós jorra águas vivas. E essas águas vivas é ele, o Espírito da verdade, que está jorrando dentro de você. Então ele te ensina todas as coisas. Ele te ensina a se livrar do cansaço, da preguiça, do desânimo, da falta de interesse, da falta de entrega, das altivez, das razões humanas. Ele te ensina a cada dia a entender quem nós somos. Somos um espírito, possuímos uma alma que é a mente e um corpo, mas nós somos espírito, pertencentes a Ele. Foi o Espírito que Ele nos deu, a vida, usou e a vida de Deus dentro de nós. Soprou dentro de nós. Amém? Amém. 2 Coríntios 4, verso 8. De todos os lados somos oprimidos pelas dificuldades. Quem não está passando isso, gente? Você que está em casa, nós que estamos aqui, quem não está sendo oprimidos pelas dificuldades? Meu Deus do céu, porém não somos enganados. Passamos oprimições porque as lutas vêm e nos oprimem, mas não somos enganados. Ei, não terminei, vou falar. Ficamos perplexos porque não sabemos a razão de certas coisas nos acontecerem. Às vezes a gente fica assim, ó. Por quê? O que está acontecendo? Essa semana eu fiquei assim, ó. Você faz. Você tenta, mas você nunca vai ser perfeito, realmente. Perfeição só Ele. E de repente acontecem umas coisas que te deixam assim, perplexo. Não dá para entender. Mas não desesperados nunca. Perplexo muitas das vezes. Desesperada nunca vai me achar. Nunca. Pode me achar perplexo. Desesperada, jamais.
Somos perseguidos, mas não abandonados. Perseguidos, querido, eu recebi uma comunicação no Instagram de um pastor que eu sigo, que a perseguição no Brasil já começou com os pastores. Eu marquei algumas pessoas. Se você já achava que você estava sendo perseguido, a perseguição ainda não começou. Perseguidos, mas não. Os apóstolos eram perseguidos, os profetas foram perseguidos, os evangelistas foram perseguidos. Todos aqueles que foram levantados para ser anunciantes de Jesus Cristo foram perseguidos, mas nunca abandonados. E o apóstolo Paulo é o que mais afirma isso. Somos abatidos, mas não somos. Chegamos abatidos. Tem dia que a nossa cara mostra um cansaço, uma fadiga, um abatimento, mas não destruídos. Pois a alegria do Senhor se renova a cada manhã. Este nosso corpo está constantemente enfrentando a morte. Todos os dias somos levados ao matador. E essa morte não é só uma morte física, é a morte da fé. Porque destruindo a fé acabou. A morte física é só um detalhe. Tal como aconteceu com Jesus, assim fica bem claro a todos que a vida de Jesus é revelada em nosso corpo. Jesus no deserto, ele foi tentado, mas ele venceu. Ele foi tentado diversas vezes, mas ele venceu. Então nós somos tentados assim como ele. Somos levados ao matadouro assim como ele. Mas ele jamais nos deixa só. E isso foi uma promessa que ele nos fez. Jamais nos deixarei só. Quando ele vira para os discípulos e diz: chegou a hora. Chegou o momento. E ele: fez desespero. Ele: olha, eu jamais os deixarei só. Vocês jamais serão órfãos. Estarei com vocês todos os dias das suas. Por mais que a dificuldade venha, o natural vai te levar a pensar que você está abandonado. Mas o teu íntimo, o teu interior, te levará a entender que você não está só. Amém? Amém. Tá ligado? Você acorda. Filipenses capítulo 1, verso 6. Eu tenho a certeza de que Deus, que começou a boa obra em vocês, continuará ajudando-os a crescer em sua graça, até quando sua tarefa em vocês estiver finalmente terminada. Naquele dia, quando Jesus Cristo for voltar ou revelar. Então, até que ele venha, a obra continuará. Até que aquele grande dia aconteça, essa obra continuará. Apóstolo, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer, querido, que custe o que custar, permaneça. Quando somos desconstruídos, não é fácil. Já viu aquela ferida? Enfermeiro sabe muito bem o que eu vou dizer agora. Que está inflamado. Alguns têm até bicho, entendeu? Tem que ter uma raspagem. Mas um esfregão de aço. Éter. O que mais, Tayana? Não entendi. Tá, é isso aí. Debridar. Debridar? Tirar nevrose. Tem que tirar. Às vezes tem ocasiões que fica aquele buraco. Porque é retirada constante tudo que está com bactéria, tudo que foi afetado. Tem que fazer aquela raspagem, fica morto. Não há vida mais. Para voltar a ter vida tem que ser retirado pela raiz. Será que vocês estão me entendendo? Agora eu te pergunto, tem anestesia? É sangue frio. Tem que sentir.
resistir. Assim é o operar de Deus nas nossas vidas. Muitas das vezes o operar do Espírito Santo é uma raspagem que dói, porque a gente está tão apegados, a gente está tão aliançado naquilo, que não estamos dando ouvido a Ele. Quantas vezes o médico falou, não coma isso, não faça aquilo, cuide porque vai posar mosca, vai dar bicho, olha, se der bicho vai ter buraco, caverna que eles criam, né? Rapidamente dentro da pele. Eu ia fazer essa imagem da vez que vocês vão ver que coisa maravilhosa que é. E muitas das vezes nós nos encontramos assim diante dele. Aparentemente aquela ferida só tem um buraquinho. Ninguém sabe o que tem dentro dela. Tem umas que ficam à mostra, podre. Outras está interno. Tem que tirar aquela pele, aquela camada, para então ver até onde foi afetado. E na maioria das vezes tem todo o local afetado. Tem que tirar, até fazer a cortagem, amputar. Devido à gravidade da situação. Agora imagina quando a gente se encontra diante dele. A gente pensa que está tudo ok, está tudo certo. Até ele entrar em ação. Porque antes da conexão, estou de boa. Mas quando a gente se conecta, é revelado o nosso interior. E quando ele revela o interior, a gente percebe o quão grande nós estamos podres. E como nós precisamos dessa raspagem, dessa limpagem, dessa purificação que é de dentro para fora. Esse é o trabalho do Espírito Santo, tirando o natural que vem apodrecendo cada dia mais com as nossas vidas e trazendo o sobrenatural que faz o que está estragado voltar a ter vida novamente. Amém? Quis vocês pensarem um pouquinho, né? Então aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar. Quem deu início à sua vida? E quem é fiel para terminá-la? Oh, aleluia! Quando nós voltamos para Jesus sobre essa nova e poderosa ação que através dele temos acesso, nesse novo concerto é estarmos abertos para o Espírito Santo, que nos produz liberdade e nos dá acesso a Deus Pai em Cristo Jesus. Quando eu me volto, eu estou seguindo, mas eu me volto para Jesus. Eu me volto para Deus. É dar acesso ao poder do Espírito Santo, de nos trazer de volta para Deus. Nós já pregamos aqui, já ensinamos aqui, que o Espírito Santo tem o poder de nos trazer de volta o pecado, o engano, a idolatria, a religião afastou o homem de Deus. Mas através de Jesus Cristo nós fomos tragos para perto de Deus. Mas muitas das vezes ainda o inferno trabalha para que a gente esteja longe de Deus. O Espírito Santo tem o trabalho de nos trazer cada dia mais, cada minuto, cada instante para perto de Deus. Esse tem sido o trabalho do Espírito Santo. Esse tem sido o
celestiais que tentam regir as nossas vidas, dirigir as nossas vidas. Que ficam falando para que a gente pense ao contrário, que ficam sugando as nossas forças, que fica tentando nos levar a viver coisa que não é que o Deus eterno tem para nós. Então o que posso fazer, apóstolo? Dar ouvido ao que a palavra de Deus está te falando, dar ouvido ao que o Espírito Santo está te falando, e não dar ouvido ao que o inferno está estabelecendo, porque ele já tinha dito para nós: há uma presença sobre o mundo que não é a minha, parece comigo, mas não sou eu. Parece, mas não sou. Quando Paulo estava numa cidade e ele pregava o Evangelho, nesse momento ele estava passando, vinha um espírito de adivinhação sobre o corpo de uma mulher. E aquele espírito começava a dizer quem ele era, anunciando o apóstolo Paulo. E Paulo aguentando, e uma hora que ele parou e falou: chega! E estendeu as mãos sobre aquela mulher, repreendeu aquele espírito de adivinhação. Isso está em Atos, né, velho? Repreendeu aquele espírito de adivinhação, expulsou aquele demônio, e o governante daquela cidade ficou com ódio de Paulo, porque o ganha-pão deles tinha sido repreendido. Há manifestações que parecem ser boas, mas não são. Aquela mulher estava tanto com o espírito de engano que estava anunciando quem era o apóstolo Paulo. E todo mundo, ela está falando do apóstolo Paulo. Chegou uma hora que Paulo se aguentou. Tem hora que a gente não tem que se aguentar. A mentira sendo estabelecida tem que repreender. A mentira sendo estabelecida tem que ser anulada, para que a gente possa viver a verdade que é. Amém? Vocês estão aqui? Amém. Vocês estão com sono? Pelo amor de Deus, gente, nem eu fui dormir às 4 da manhã. 4 da manhã. Eu fui dormir. Simone acordou, né? E essa daí é que acorda pela madrugada. Abra comigo aí. Efésios 4, verso 17. Então eu lhes digo isto, falando pelo Senhor: não vivam mais como os incrédulos, pois eles estão cegos e confundidos. Seus corações fechados estão cheios de trevas. Eles estão muito distantes da vida de Deus, porque fecharam os seus corações e não podem compreender seus caminhos. Não se preocupam mais com o que está certo ou errado e se entregam às práticas impuras. Nada os detém e são guiados pelas suas mentes malvadas e suas imoralidades desenfreadas. Esse, porém, não é o caminho que Cristo ensinou a vocês. Se realmente vocês ouviram a sua voz e aprenderam de Jesus as verdades relacionadas a Ele, então desfaçam-se dessa velha maneira de viver, a velha natureza que era parceira dos seus maus caminhos, completamente corrompida, cheia de imoralidade e engano. Agora as suas atitudes e os seus pensamentos devem ser constantemente renovados. Sim, vocês devem revestir-se do novo ser criado por Deus, que é parecido com a sua natureza, santa e justa, proveniente da verdade. Desfaçam-se. Como que eu vou entender que eu estou vivendo ainda na velha prática? Como que eu vou entender que a velha criatura, que era inimiga de Deus por causa dos seus maus caminhos, ainda está em evidência? A única maneira de eu entender que isso ainda está em ação é através da minha ligação com o Espírito Santo e pela palavra. Se eu não tiver ligação com o Espírito Santo e pela palavra, eu vou viver algo que é inverdade, achando que é a verdade.
a nova, pois a nova não tem ligação com essas coisas antigas. Aonde habita a luz, não habita as trevas. Trevas e luz não se misturam, não andam junto, não dão mãozinha e vão cantando lá. Não. Trevas e luz é o inverso uma da outra. Ou eu estou em trevas, ou eu estou em luz. Não tem como eu dizer que sou nova criatura se as velhas práticas estão em ação. Não tem como dizer que eu vivo tudo novo se a minha maneira de pensar ainda está como a velha criatura, julgando, apontando, acusando. Não tem como eu dizer que sou nova criatura se os meus lábios só sabem falar mal. Sendo que ele mesmo botou na boca de Isaías para transformar a maneira que Isaías falava uma brasa viva. As brasas vivas hoje está dentro de nós, chamado Espírito Santo, que nos unge. Aleluia. Unge os lábios, unge a mentalidade, unge a visão, unge a audição, unge o sentir. Tem um poder se manifestando, o fogo nos atrai. O fogo não é uma chama que se apaga. Essa chama é o Espírito que arderá eternamente. E evidência dentro de nós. Então eu preciso me desfazer para então sim eu me vestir do novo ser criado por Deus. Eu tenho certeza que se eu perguntar individualmente, como eu tenho feito com toda a minha equipe, toda reunião é individual, quando estamos juntos é culto. Mas individual é conversa. Eu me pergunto para vocês, eu pergunto hoje para vocês, quem aqui ainda continua nas velhas práticas? Depois que essa palavra começou a entrar em ação. Tem mudado ou não tem mudado? Continua da mesma maneira de pensar? Os sentimentos continuam os mesmos? Ah, mas não mudou tudo. Lógico, é um dia após o outro. Não é instantâneo, é só miojo. É o nível da entrega. Conforme eu me entrego, ele vem. A medida que eu me entrego é a medida que ele vem. Se eu me entrego até aqui ele vem. Mas se eu estou completamente rendida, completamente ele está. E se ele está completamente, pode sossegar. Você se tornará o que a Bíblia diz que você será. Amém? Porque não é o homem que diz, é a palavra de Deus. Não é o homem que determina, é o poder do Espírito Santo. Não é o pastor, não é a igreja, não é a denominação que determina nada, mas é a entrega e o poder de Deus que nós estamos vivendo e convidados a viver. Essa faz a diferença, amém? Então vamos nos despir da velha maneira de agir. Nós amo dizer que eu estou cheio do Espírito Santo, que eu falo em línguas, que eu bato em macho no poder do Espírito Santo e tá. Mas quando eu saio daqui para fora, minha língua é felina. Não adianta dizer que eu estou vivendo uma nova criatura se quando eu paro para pensar, os pensamentos que estão em ação não condizem com o que a palavra de Deus fala. Ser nova criatura é por mais que seja tentado a falar, você tem uma trava na língua. É isso aí. Porque os animais de Tiago, mais feroz que existe, são domados, mas a língua só tem uma que pode ser domada, que é o Espírito Santo. Então quando eu estou nessa ligação, nessa junção, nessa conexão, ele trava a minha língua. O pensamento até vem, mas não permanece. Porque ele passa. Porque a minha mente está em constante renovação e submissão cativa às verdades. Sentimentos ruins até sinto momentaneamente, porque o que vai permanecer é a bondade do Senhor estabelecida através do Espírito Santo dentro de nós. Entende a diferença de quando a ação do sobrenatural está sobre o Espírito, o interior, e quando só o natural está? É fácil identificar. O que está saindo de dentro é o que seu coração está cheio. E o coração simboliza o Espírito. A boca fala o que o coração está. Todos os dias eu sou travada.
Porque todos os dias sentimentos tentam falar, mas o meu coração está cheio dele. Quem me conhece sabe do que eu estou falando. Quem convive comigo, quem compartilha o copo comigo, quem divide a comida comigo, sabe do que eu estou falando. Mas todo o tempo o Espírito vem e ao invés de eu falar, olha aquele, sabe aquele sapo com aquelas garras assim, ó? Que a gente tem que engolir o sapo. Quem já ouviu isso? Tem hora que a patinha dele tá aqui por fora. Não quer deixar você engolir. Mas você tem que engolir. Já furou cajá? Já furou o céu da boca onde a gente não com cajá? Agora imagina engolir o caroço de cajá. Os pentecostais usam muito esse termo, não é? Igual o caroço de cajá, meu Deus! Sai arranhando assim, ó. Vai ter que engolir. Dor que doer, permanece. Custe que puxar, permanece. Para permanecer tem que engolir muito caroço. Muito sapo. Mas tem que ser dominado. Porque se tem alguém que nos domina, se tem alguém que é sobre nós, é o Espírito Santo. Amém? Quando estamos vivendo completamente essa entrega para sair do natural e sermos transformados pelo sobrenatural, essa transformação reflete como um espelho, pois nós nos entregamos para viver essa nova vida. Nesse processo, contemplamos a glória do Senhor, somos levados à transformação na mesma imagem pelo Espírito do Senhor. Nós, com a glória sempre crescente, refletimos o que contemplamos. Eu comecei com esse Coríntios de propósito, porque a mensagem toda é sobre esse capítulo. O que nós estamos contemplando é o que vai ser refletido. O que nós estamos contemplando, gente? Porque tem hora que vem uma reflexão, como assim, Jesus, acende a luz. O que é isso, expressão? Tá de brincadeira. O que você está contemplando é o que vai refletir você. Gênesis 1, 26, todo mundo conhece? Diz assim: pois Deus disse, isso aqui é a criação do mundo, tá? Pois Deus disse, façamos a Trindade reunida, e eles disseram, façamos o ser humano a nossa imagem e só essa parte. A nossa imagem e nossa semelhança. Ele iria criar alguma coisa para ser infrutífera? Ele é infrutífero? Ele queria criar uma coisa que vivesse condenada pelo pecado? Ele vive essa condenação? Ele é condenado? Se nós somos a imagem e semelhança dele, então por que eu ainda não reflito ele? O meu povo padece por falta do... E a falta do conhecimento nos faz cada dia mais estar distante dessa revelação e dessa ação. A única maneira de eu me tornar cada dia mais semelhante a ele é pelo conhecimento. Porque conforme eu conheço, mais eu desejo. E conforme eu desejo, mais eu quero. E se eu quero mais, eu me dou. E se eu me dou, mais eu tenho. Quando o apóstolo Paulo fala isso em Coríntios, que com glória cada vez maior, ele diz que nos voltemos para ele. Há uma origem ao qual nós fomos criados.
fazer, subir e pregar. Há prazer, gente. Amém? 2 Pedro, capítulo 1, verso 2. Que a graça e a paz aumente cada vez mais pelo grande conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque à medida que vocês o conhecerem melhor, como é que você conhece uma pessoa melhor? Convivendo. Tendo se eu não convivo e não tenho intimidade, por mais que eu veja ela durante o escudo, eu não sei quem ela é de fato de verdade. Eu só vou saber quem é essa pessoa se eu convivo e se eu tenho intimidade. Então o Senhor está nos chamando para conhecê-lo melhor, ter intimidade, conviver com Ele. Ele lhes dará, por intermédio do Senhor, grande poder, tudo quanto vocês necessitam para viver uma vida cheia de... Ele nos chamou a sermos participantes da sua glória e virtude. Colossenses vai dizer que nós estamos cheios da virtude de... Vai! E por esse mesmo grandioso poder, Ele nos concedeu todas as suas ricas e maravilhosas promessas, para nos salvar da imoralidade e dos desejos deste mundo e fazermos participantes da natureza divina. Ele faz esse operar. Às vezes as pessoas brincam comigo porque eu digo que eu estou 100%, não se tem um pouco de nada. E alguns dizem que eu tenho que casar, e etc. E eu falo isso também. Sabe por quê? Eu estou livre disso aqui, ó. Eu não tenho mais essa necessidade. Foi preenchida dentro de mim. Se acontecer, aconteceu. Não porque eu procurei ou porque eu tenho necessidade. Ele vem suprir todas as necessidades. Ele veio operar todo o seu operar, para nos levar para participar da natureza dele. Aquele que está casado, amém, permaneça casado. Mas aquele que não está, esse que faz uma boa escolha, diz o apóstolo Paulo. Porque tem mais tempo com o Senhor de dedicar. Mas aqueles que estão casados, juntamente com o seu cônjuge, vão buscar o Senhor. Mãozinhas dadas, pega aquele que não. Vamos fazer a obra. Mas o solteiro, tudo bem. Porque ele está te levando a participar da sua natureza. Amém? Por isso vocês precisam acrescentar à sua fé a virtude. A virtude, o conhecimento. E ao conhecimento, o domínio próprio. E ao domínio próprio, a perseverança. E a perseverança, a piedade. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. E a perseverança, a piedade. A piedade, a amizade cristã. E a amizade cristã, o amor. Quem tem esses dois todos que eu falei aqui? Quem tem essas virtudes todas? Jesus. E nós, por intermédio de quem? Então, através do Espírito atuando sobre o nosso espírito, nós teremos a ação de tudo isso. Quanto mais seguiremos nesse caminho, tanto mais vocês ficarão fortes espiritualmente e se tornarão frutíferos e úteis no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus. Toda a ação do Espírito Santo, porque a gente não adianta aqui, a gente não tem isso tudo, naturalmente falando. Mas na junção do Espírito, nós temos. E aqueles que não têm, está sendo desenvolvido. Tudo isso no conhecimento do Espírito Santo de nós. Amém? Tá ligado? Isso. 1 João 3, verso 1. Vejam como é grande o amor do nosso Pai, pois Ele permite sermos chamados
iniciam são filhos de Deus. Uns no processo da limpeza, outros ainda não iniciou. Mas isso não significa que não sejam filhos de Deus. Vamos lá. Vai para Deus. Sim, queridos amigos, nós já somos filhos de Deus e não podemos nem imaginar como vai ser mais tarde. Alguém consegue imaginar como vai ser daqui a um tempo? Mas sabemos que quando Ele vier, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele realmente é. Só até aqui. Só até aqui. Porque o segundo, o terceiro aqui na verdade, só terá esse no momento do primeiro inicial. Porque aqui no terceiro está dizendo, todo aquele que verdadeiramente crê nisso, procurará permanecer puro, porque ele é puro. Quando se iniciar tudo o que falamos, isso aqui será um prazer e não uma obrigação. Não irá custar como alguns pensam que tem que custar. Será de livre e espontânea vontade, porque Ele estará em ação. Então eu me tornarei puro, porque assim Ele é. E quando isso acontecer, é porque Ele está tanto em evidência dentro de nós, que já não existe mais na nossa vida. Mas literalmente diz Gálatas 2:22, não vivo mais eu, mas Cristo vive, e a vida que tem dentro de nós não nos pertence, mas pertence a Ele. Amém? Glória a Deus. Por mais que tudo tenha vindo para nos fazer desistir de estarmos toda vez conectados com Ele, por mais que tudo tenha cooperado para que essa desistência seja estabelecida, não desista. Existem coisas vindo para fazer você parar, não para. Existem situações que estão tentando limitar a Deus, para tentar fazer você estacionar na fé. Satanás foi à presença de Jesus no deserto quando ele estava jejuando, para tentar paralisar a ação de Jesus, porque ele sabia que ele não podia, mas ele precisava tentar, porque ele sabia que ele saindo de lá iria ser consumado e ele iria perder o poder que ele tinha sobre a humanidade. Então ele tentou paralisar a ação soberana da libertação que estava vindo sobre nós. Ele tentou paralisar a vida eterna que estava sendo preparada para nós, ao tentar Jesus no deserto. Mas Jesus o venceu pela palavra, porque o que estava dentro dele era muito maior do que aquilo que estava se apresentando. Assim como ele era 100% homem, ele também era 100% Deus. Hoje nós somos homens, sim, mas nós temos a soberania dentro de nós através do Espírito Santo, que nos leva a superar e a nos manter resistente a contra tudo que está nos oferecendo. O banquete parece ser delicioso, o maná parece ser maravilhoso, mas é para te tirar da posição, é para fazer você desistir do chamado, é para fazer você desistir do propósito, é para fazer você desistir daquilo que Ele confiou a você para manter de pé. A palavra e a ação dentro de nós nos levará até o fim de cada passo que teremos que dar. Amém? Efésios 6, verso 10. Por último, quero recordar-lhe que a força de vocês deve vir do imenso poder do Senhor dentro de vocês. Vistam-se de toda a armadura de Deus, a fim de que possam permanecer a salvo das cascas e das artimanhas de Satanás. Porque nós não estamos lutando contra gente feita de carne e sangue, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, use cada peça da armadura de Deus para resistir ao inimigo sem
cá. E quando tudo estiver acabado, vocês ainda estejam de pé. É a única maneira de resistir. Não tem outra. E Evangelho de João, capítulo 14, verso 21. Aquele que tem os meus mandamentos e lhe obedece, esse é que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também. Como é que é? Eu também o amarei e me revelarei. Para ter a revelação dele, tem que ter os mandamentos. Se não tem os mandamentos, não entenderá quem ele é. A palavra precisa estar em ação, porque se ela não estiver em ação, ela não tem a revelação de quem ele é. Pula agora para o verso 23. Jesus respondeu: quem me ama, guardará a minha palavra. O Pai também o amará, e nós havemos de vir. Isso é de fato de verdade? A gente ama de verdade? Está disposto a enfrentar o que tiver que enfrentar por ele? E não o abandonar nunca, nem jamais? Para fechar, é Ele que nos garante. É Ele que fez a promessa de sermos transformados em sua imagem. Temos Ele em ação em nós. Portanto, não há argumento que vai permanecer de pé. Números 23, 19, eu já sei de cor, mas vamos ler. Deus não é homem, pois nem você está vivendo essa promessa? Esse cumprimento? Está em ação em você? Isaías 64, 4. Leiam. Porque desde que o mundo é mundo, ninguém ouviu, nem o ouvido recebeu, e hoje nem ouviu Deus como nosso, que trabalha para aqueles que nele confiam. A sua confiança está depositada em quê? Ou em quem? Por muito tempo a gente tem os heróis da fé, né? E a gente tem aqueles, eu tenho, devagar, pastora Denise, Ludmila da fé, não está mais conosco, mas exemplar, pastora. Tantas pessoas que eu olho e admiro, quero falar, tento falar como ela, mas não consigo, porque eu não sei falar assim. Mas eles não é a nossa base. Eu não sou sua base. A sua base é Ele. Se você baseia a sua vida em mim, cuidado. Porque o homem é falho. Mas se você baseia a sua vida nele, você vai estar seguro até ele vem. O homem, ele é errante. Ele falha. Por mais que seja aquela pessoa tão usada por Deus. Pedro era um apóstolo e negou Jesus 3 vezes. Judas era um apóstolo e entregou Jesus. E tantos outros. Só para mostrar que o ser humano é falho, mas é Deus a toda a perfeição que nós precisamos. Então não foi o homem que prometeu nada disso. Não foi o profeta Isaías que prometeu isso. O profeta Isaías só foi o canal para que essa palavra chegasse a você e a mim. Assim como lá em Números também foi só um canal para que chegasse em nós. Mas o Espírito que está dentro de nós nos garante tudo isso. Abra comigo em Hebreus, capítulo 6, verso 18. Ele nos deu tanto sua promessa como seu juramento. Duas coisas em que podemos confiar inteiramente. Pois é impossível que Deus minta. Agora, todos quantos se refugiam nele para ser
céu, no véu, no santuário interior do céu. Todo entendimento vem sobre a nossa mente através da ação dele. Toda a renovação vem sobre nós através da ação dele. Eu não sei o que vocês estão enfrentando, mas hoje eu quero fazer diferente. Eu quero que toda a igreja venha à frente. Pode deixar as luzes do altar. Toda a igreja. Venha. Isso, frente. Não fique com medo do altar. O véu foi rasgado, você tem que acessar. Feche seus olhos. Existem armadilhas que têm tentado contra a nossa fé. Existem situações que têm ido contra o povo de Deus. Você vai colocar as mãos sobre a sua mente nesse momento. Você mesmo. Todos. Espírito Santo. Toda sofisma que está sendo tentada cauterizar sobre a mentalidade dos seus filhos, venha ser destronada nessa hora. Todo o engano, Senhor, das trevas contra a vida dos teus filhos na mente seja neutralizada agora. A tua palavra diz que a nossa alma, a nossa mente está conectada ao Senhor. Então todo pensamento tem que ser de acordo com a sua palavra. Agora, em o nome de Jesus. Põe a mão sobre os seus olhos. Toda cegueira, você que está em casa também, toda cegueira que tem tentado cegar a vista dos seus filhos, seja repreendida e desfeita agora, pois o Senhor colocou as mãos e o cego enxergou. Que haja visão aberta pelo poder do nome de Jesus. Põe a mão sobre os seus ouvidos. Toda voz que não é a sua, parece com a sua, mas não é, possa ser percebida. Porque a tua palavra diz que os nossos ouvidos conhecem a voz do pastor. Então os ouvidos sejam ungidos para discernir a voz do teu Senhor e não ser levado por todas as vozes que vem batendo aí. Sobre o seu coração. Pai, coração é terra fértil. Coração é terra de sentimentos, é terra que guarda. E é sobre o coração que o Senhor implanta, Pai, as tuas verdades. E é sobre o coração que é germinada as tuas verdades. Que nessa hora, Pai, sobre a terra fértil dos teus filhos, seja retirada tudo que não provém do Senhor e que permaneça somente as tuas sementes. E que possam criar raízes profundas. E que possa extrair de ti a nutrição que eles vão precisar para essa caminhada, Senhor. Levante as tuas mãos. A tua palavra diz que a nossa mão é fonte, Pai, tanto de dar quanto de receber. Nas nossas mãos ela tem o poder de abençoar e de receber. Que nessa hora eles recebam sobre as suas mãos, Pai, a medida que o Senhor tem para eles.
seja estabelecido a tua verdade. Em nome de Jesus. Fortalece a tua igreja, revista a tua igreja, prepara a tua igreja, traga o discernimento sobre a tua igreja, coloca os teus anjos acampados ao redor da tua igreja, como o Senhor deu ordem. E não deixe que os teus filhos sejam enganados, mas dê percepção de todos os fatos da igreja, pela tua revelação da tua palavra, Jesus. Em nome de Jesus, amém? Tá ligado? Permaneçam aqui. A diaconisa vai estar passando a ceia aqui. Os elementos da ceia podem entrar nesse momento. Aleluia. Cadê Duda? Vamos pegar uma canção do ouvir direto? Põe aí. Quem? Tá da Gabriela? Quero. Não vai. Ele tá cantando. Continue ligado, gente. E o Theo cantando. Isso aí, Theo. Isso aí. Pode ser essa. Ele começou a cantar, deixa Deus usar o passe. Amém, igreja? Apóstolo, por que está sendo diferente? Porque o corpo precisa entender que ele tem que estar junto. Não dá para estar separado. E na guerra, o que faz a diferença é quando a gente está junto. Aliançados, amém? Ligados, amém? Isso. Aleluia. Isso, aquele que pegou, vai se ligando assim. Esse Deus maravilhoso.
Ele nos convidou como convidados de honra. Ele ungiu as nossas cabeças com o seu óleo. Fez com que o nosso cálice transbordasse diante dos nossos inimigos. Tudo isso Ele fez por amor a nós. Ele se tornou abrigo nosso. Ele se tornou a âncora que nos mantém. Tudo isso porque Ele decidiu se entregar por cada um de nós. Ele irá cumprir. Quem somos nós? Quem somos nós? A palavra dele é invicta, imutável, é para todo sempre. E ele disse que levou sobre si tudo que havia contra nós. Ele pregou sobre a cruz o papel confirmado contra os nossos pecados. Derramou seu sangue, consumou, nos tornando livres. Não há condenação para todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há condenação para todos aqueles que creem no feito dele. Nós estamos em Cristo e Ele está em nós. Ele pegou o povo e disse: esse é o meu corpo que é partido de vós. Comei todos, ele mora de mim, comam todos. Ele pegou um cálice e disse: esse é o meu sangue que é derramado por vocês. Fazer isso em memória de mim. Devoção. E agora declare isso. Nós vamos declarar isso. Não temeremos, Senhor. Sabemos que não é os carros nem os cavaleiros, mas é o Senhor dos exércitos que está por nós. Sabemos que em Ti nos tornamos e em Ti podemos todas as coisas. Dá-nos uma noite, Pai, ainda cheia de Ti. Uma segunda, uma terça, uma quarta, uma quinta, uma sexta e um sábado. E no próximo domingo também cheio de Ti. Que todos os dias possamos, Senhor, nos alimentarmos de Ti. Possamos viver os Teus segredos, os Teus milagres, a ação do Teu Espírito em nós. Nos leva a cada dia, Pai, a viver aquilo que o Senhor determinou que nós sejamos. Porque nós somos o que a Tua Bíblia diz que nós somos. Nós iremos aonde a Tua Palavra diz que iremos. Viveremos tudo que a Sua Palavra diz que viveremos, Senhor. Não temeremos, Pai, os ataques. Não temeremos as sombras, Pai, que tenta voar ao meio-dia. Nem a praga que tenta atormentar as nossas vidas. Nós sabemos que estamos no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente.
dia a dia. Amém? O que Ele nos fez?